sejam bem-vindos a Fins de Casamento. Hoje nós estamos com a nossa depoente, eu vou chamá-la de Júlia, por questões de segurança. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre a história dela. E eu peço que vocês tenham um pouco de empatia nos comentários, que vocês abracem a nossa vítima, que está aqui, né, com toda a coragem e com toda a empatia para alertar outras mulheres que não caem em situações que ela viveu. Então, vamos abraçar a nossa vítima, vamos dar palavras de apoio e não vamos esquecer de se inscrever no canal também para continuar dando esse alerta para outras mulheres e outros homens também, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Júlia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então, Primeiramente, é um prazer, né, estar podendo relatar um pouco da minha história, que sirva, né, de alerta para todas as pessoas, porque muitas das vezes temos os sinais, a gente vê, a gente só não quer acreditar e não quer sair. E aí você precisa passar por todo o processo para depois você entender e conseguir sair da situação e também não errar novamente, né, não cair no mesmo erro. isso mesmo. E como foi, Júlia, que começou toda a tua história? Como foi a tua infância? Para que a gente consiga entender melhor, porque às vezes todas as ciladas que a gente cai na nossa vida, às vezes vem em decorrência de traumas que a gente tem na infância, né? Como foi a tua juventude, a tua adolescência, até você conhecer a pessoa que fez você ter esses traumas que você tem hoje? Então, primeiramente, eu sou de uma família adotiva. Os meus pais, tanto a mãe quanto o pai, faleceram quando eu tinha na fase dos 2 anos. E essa família me adotou. Eu cresci com elas num lar cheio de amor, de muito esforço, exemplos só bons, não tem briga, não tem desavenças, não teve marido bater na esposa, esposa bater em marido. Eu não tive acesso a isso. Pelo contrário, eu fui criada num mundo cor-de-rosa, numa bolha. Fui muito bem criada, né, porque eu não passei nenhum desses traumas, tive tudo que eu poderia ter, estudos, liberdade, uma vida muito boa, uma família de condição boa, mas o problema foi na fase adulta, depois que eu desvinculei desse lar. Certo. Então vamos lá. Vamos lá para a tua história, como foi que você conheceu ele. Você fica à vontade, tá bom? O que tiver de alguma dúvida para não ter nenhuma lacuna aí em aberto na história, para que os inscritos ele entendam também todo o contexto, eu vou perguntando no decorrer aqui da nossa entrevista, tá bom? Então fica à Tá bom. vontade, você pode começar a relatar a tua história. Então tá, primeiramente é o famoso aplicativo de relacionamento, né, que a gente entra, achando, acreditando que vai conhecer uma pessoa boa. Eu era totalmente contra e julgava amigas minhas que faziam isso, porque sempre dava errado. Mas, né, como essa facilidade, né, de você conhecer rapidamente, no conforto da sua casa, eu resolvi fazer isso. Entrei nesse aplicativo, conheci, né, uma pessoa e foi tudo muito rápido, que já é um sinal de narcisismo, assim, puríssimo e de carência minha, né. Carência que eu falo do lado de uma figura paterna, de um pai, que como eu não tive, por mais que eu fui criada num lar de amor, mas eu fui criada com senhoras, com mulheres, com pessoas de idade. E esse ser, né, esse homem, e muito educado, muito simpático, muito inteligente, culto, com várias faculdades. Você vê que o modo da pessoa falar, conversar, é uma pessoa de estudo. E nisso, com uma semana, a gente marcou um encontro de outra, ele era de outra cidade, eu de uma diferente. Ele veio até a minha cidade. Conheci, agradei, gostei muito, ele também. Continuamos conversando. Na segunda semana, já com 15 dias, eu já apresentei uma das minhas filhas, né? Que eu tenho uma filha de 12 anos. Na época, ela tinha uns 9, quase 10. E já conheceu minha filha, conheceu minha cachorrinha, e aí eu me senti tão acolhida, tão bem recebida, como se eu estivesse na casa de um parente meu, de uma família minha. E nisso já comecei a envolver todo mundo.
Eu morava com uma tia minha que eu cuidava dela, que ela tinha uma doença mental e ela estava sob meus cuidados desde quando eu fiquei maior de idade. Então, ela sempre morou comigo, eu cuidei dela. Nesse período de 15 dias que eu conheci esse homem, já introduzi a minha filha à minha casa, ela adoeceu. Então, eu descobri um tumor grave no cérebro dela e na minha cidade os recursos não era bom. Ela foi para o pronto-socorro daqui, teve alta, deu outra crise e ficou pior. Esse homem já estava no meu convívio e ele deu a ideia de ir para a cidade dele, dar o endereço dele e levar na policlínica de lá, porque lá o recurso da saúde é boa, pelo SUS, e realmente foi muito bom. E eu, assim, naquela com uma ambulância, trazendo, pegando, a minha tia dando as crises, aceitei. E ele foi comigo. Passei o endereço da casa dele, me acolheu na casa dele, aí eu deixei a minha filha de 12 com o pai, né? Hoje em dia ela tem 12, eu deixei ela com o pai, no cuidado da família do pai, e ele entendeu muito bem o motivo que eu estava indo para cuidar dessa minha tia, que no caso essa minha filha, ela é de outro relacionamento. E nesse período eu fiquei na cidade dele, morando praticamente no hospital. Por ela ser de idade, não pode deixar sozinha, porque é lei, né? E eu também, por ter uma família distante e adotiva, nessas horas ninguém quer saber, né? Como era responsabilidade minha, ficou sobre minhas costas. E nesse período, a minha filha residia um pouco na casa dele e um pouco na casa de uma tia minha que eu tinha na mesma cidade. Então ela ficava na minha tia e um pouco na casa dele. E nesse período ele já conhecia essa minha família da cidade dele, que conquistou também, cativou meus parentes, começou a frequentar. E eu ficava hospital, a casa, eu dava um pouco de atenção, né, para minha filha. Depois eu levei ela para lá, porque eu fiquei nesse período com essa minha tia doente um mês, os 30 dias certinho do mês. Não teve recurso, fez todo o tratamento possível. E nesse período eu já tinha levado a minha filha, ela ficava, né, como eu disse, na casa dele, que ele colheu nós, e na casa dessa minha tia de lá também. E ele todo atencioso, ele ia visitar minha tia, ele levava flores, levava chocolate para ela. Então, assim, eu me encantei com isso, com o cuidado, a atenção que eu e essa minha tia de idade nós estava tendo da nossa família. E a gente teve dele. E a minha família de lá, vendo toda essa situação, também acolheu ele, né? Abraçou ele, né? Também. Aí, um detalhe, ele me escolheu, ele me escondeu que tinha 3 filhos com uma outra mulher. E eu fiquei nesse relacionamento 2 meses, morando com ele num hospital até minha tia vir a óbito. Ele me ajudou com todo o processo, toda a papelada, e ele me escondeu esses 3 filhos dele. E um dia, a gente ir no supermercado, eu peguei e mexi no carro, né? Porque a mulher tem essa curiosidade, né? Essa intromissão, a gente mexe mesmo, né? Já é nosso. Mexi na parte do porta-luvas e achei 3 cartas de criança. Mas como a profissão dele era professor, ele trabalhava como professor pela prefeitura, então ele dava aula para criança, ensino fundamental, ensino médio para faculdade. Eu imaginei que era de alguma criança que gostava muito dele e estava fazendo a cartinha, né, com um desenhinho, coraçãozinho. E quando a gente saía na cidade, as crianças da cidade, que é uma cidade pequena, oi, professor, oi, professor. Então, assim, eu gostava dele, ia até ele. Então, estava tudo muito lindo, muito perfeito, não tinha como desconfiar de nada. E como ele era professor, as crianças na cidade via a gente na rua, ia correr até ele, ah, professor, professor. Então, eu achei aquilo lindo. Se ele fosse uma pessoa ruim, criança sente, criança não ia correr até a pessoa e cumprimentar, né, fazer questão, né? E essas crianças faziam, né? Mas aí eu entendi que é pela profissão dele ser um professor, né, dar aula para ela. Essas cartas eu achava que era dessas crianças. Eu não questionei, eu só perguntei, ele falou que era, eu acreditei. A parte da mentira é que, quando a minha tia adoeceu, que ele deu a ideia de levá-la para tratar lá, ele falou comigo que estava morando com os pais de idade e que no horário do almoço dele, no intervalo das aulas, ele ia lá dar atenção para os pais, cuidar dos pais, fazer uma comida por ser de idade. Eu achei isso o máximo, perfeito, né?
Quando eu cheguei no apartamento, só tinha ele e o apartamento. Cadê os pais? Não estava lá. Mas aí você me pergunta, o que que eu fiz? Fechei o olho e continuei lá, porque estava tão bom que eu nem dei importância. Então esse foi o primeiro sinal, a primeira mentira. Aí com o passar do tempo, ele falou comigo, ó, meu pai tá muito doente, a gente tem que ir lá na roça, ele tá internado, e assim eu conheci os pais dele, os dois internados no hospital, tudo diabético, e vivia sozinho nesse interior, e ele só mandava o dinheiro. E assim eu conheci os pais dele lá, internado no hospital, que segue, né, que segue a mentira. Com tudo isso, como eu fui criada com pessoas idosas, eu tenho um total respeito e compaixão. E eu falei, então vão levar seus pais para morar conosco. Você já acolheu minha filha, já acolheu a minha tia que estava doente, né, até ela vir a óbito. Então vão levar seus pais. E isso a gente fez. A gente esperou o pai dele ter alta do hospital, a mãe dele já de idade também, muito assim debilitada, tinha de tudo na casa, não faltava nada, mas você via que ela não fazia comida, que ela não alimentava, muito magrinha, mesmo a geladeira e o armário estando com mantimentos, ela não fazia. E ficava os dois morando sozinhos, era um cuidando do outro e sempre passava mal. Enfim, trouxemos os pais para morar com nós. E nesse processo, a mãe dele me contou que ele tinha 3 filhos. Então, aquelas patinhas eram dos filhos dele. E nesse período, aí depois que a mãe dele contou que ele viu que já não tinha mais jeito, aí ele confessou, né? Falou que realmente tinha 3 crianças, mas que não tinha me contado porque achou que eu não ia querer ficar com ele, que eu ia embora, que hoje em dia nenhuma mulher aceita filhos de outra pessoa e quem dirá 3. E eu falei com ele que ele estava equivocado, que eu não era esse tipo de mulher, que eu, da mesma forma que ele colheu a minha filha, colheria os filhos dele também. E a mãe dele, assim, muito fervorosa da igreja, muito de revelação, muito saiba. E eu achava que era apenas uma conversa dela comigo, mas na verdade ela estava me alertando. Aí já vem o segundo alerta. Ela falou comigo assim: minha filha, você é tão boa, mas você vai sofrer muito na vida do meu filho. E eu não enxergava isso, porque eu via ele tratando ela bem, né? Então, perto de mim, ele tratava ela bem. Então, eu não escutei esse alerta dele. Eu achei que era um conselho de pessoa de idade, né? E com isso, eu tinha uma profissão, eu trabalhava. Aí eu tive que parar por conta da minha tia doente. E depois que os pais dele foram para lá, eu fiz esse papel de cuidadora, de cuidar, por um período. Depois ele foi e resolveu pagar uma cuidadora, porque eu estava ficando muito sobrecarregada. E a mãe dele também adoeceu, veio a óbito. E quando eu fui no hospital, a gente estava na época da pandemia, né? Porque isso tem uns 3 anos atrás, por aí. E só que já estava assim, não estava tão grave, já tinha as vacinas e não estava precisando usar máscara 24 horas. E ela foi transferida para uma outra cidade, foi de ambulância. E ela ficou pouco tempo internada. E os médicos ligou que a gente podia ir lá passar o dia com ela, porque ela não ia passar daquele dia. E eu estava grávida e não sabia. Aí nesse processo eu engravidei e não sabia. Mas eu estava assim, de uma semana, era poucos tempos. E a gente foi, e na época da pandemia, mas dentro do hospital você tem que colocar a máscara. Ele ficou com ela, depois ele saiu, deixou eu ficar, porque ela gostava muito de mim. E ela não estava mexendo, ela não mexendo o corpo, ela estava mexendo só os olhos, que ela deu o Covid, ficou em coma e saiu do coma, e depois ela só movimentava os olhos e dava um sorrisinho, mexia a boca, mas com um sorrisinho bem discreto. E nesse período que ela ficou sozinha comigo, ela falou assim: ô minha filha, eu não vou poder ficar aqui, mas você está me dando um presente. E eu não entendi o que era aquele presente, porque eles são muito saibos, falam em código, e eu sou muito nova, então eu não estava entendendo o que era. E era uma criança que eu estava carregando, e eu ainda não sabia, né? E ela falou comigo assim que não ia poder ficar para poder ver esse presente chegar, e deu um sorrisinho. Depois disso ela veio a óbito.
E nesse período, aí as coisas piorou, ficou uma crise extrema, porque ele transtornou, mudou muito. Aquela pessoa boa, dócil, companheira, amigável, se tornou uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, possessiva, controladora e traição. Só que não era comigo, era com o pai dele, porque aí o pai dele ficou em vida. Então o pai dele estava curtindo ou vivendo o luto dele. E eu fiquei ali agora, fazendo de tudo para agradar o pai dele, porque ele sentia falta da esposa. E nesse processo ele começou a gritar com o pai, a ser grosso, a falar de herança, a falar muito de dinheiro e querendo cobrar isso, mas o pai dele estava em vida. Para que ele queria herança em vida, né? E tem uma passagem na Bíblia, né? Que o filho que pegou a herança com o pai em vida foi para o mundo, gastou, né? Depois passou fome, comeu lavagem dos porcos, voltou e o pai acolheu. A parábola do filho pródigo, né? Isso. E o outro filho ficou inconformado, né? Porque o pai recebeu ele mesmo, ele gastando toda a herança e ele trabalhando, né? E nisso eu fiquei assim, observando. Aí eu comecei já a sentir mal da gravidez, fiz um teste de farmácia, deu positivo. Como eu já tive uma filha antes, eu já sabia que era. E quando ele chegou do serviço, eu contei para ele. No momento ele ficou feliz, né? Uma falsa felicidade, né? Que eu achei que era felicidade, né? Mas ele estava despistando, disfarçando. Desculpa. E nesse processo, aí ele levou para fazer exame de sangue, aí realmente confirmou. Aí ele até os 3 meses que eu fiquei lá, ele foi uma pessoa cuidadosa. Me levou para fazer o pré-natal, particular, tudo certinho. Só que nesse período de 3 meses de gestação, que ele já estava com agressividade com o pai dele, maltratando, eu não podia ficar dentro desse ambiente, porque é como se eu fosse conivente, como se eu estivesse apoiando, né, essa situação. E querendo ou não, é um crime, né? Tem a lei do idoso. E ao mesmo tempo eu não tinha força para denunciar, porque financeiramente eu já tinha parado de trabalhar, então eu estava dependendo dele. E estava de barriga, né? Já veio uma criança por aí. Só que a situação foi agravando porque ele começou a me trair. Nessa traição, eu falei que Deus é tão bom, porque eu não desconfiei, eu não sabia. Mas Deus é tão bom, porque eu orei 3 noites, pedi a Deus de madrugada, por se ele tivesse me traindo com outra mulher, que Deus incomodasse ele, que ele acordasse. Que eu ia saber que era um sinal que ele estava me traindo, porque ele, quando dormia, a casa podia cair, nada acordava ele. A pessoa parecia que estava desfalecida lá do meu lado. E né, depois dessa oração, nessa mesma madrugada, ele perdeu o sono. Então eu já entendi que foi um sinal, né? Porque perdeu o sono, começou a andar pela casa toda, eu já não dormia mais. E depois, no dia seguinte, quando amanheceu, uma mulher me procurou numa das redes sociais. E eu nunca tinha visto. Aí ela me procurou, eu achei que era apenas uma pessoa querendo fazer amizade. E aceitei ela, comecei a conversar com ela. Aí eu descobri tudo. Porque aí ela mandou a conversa, ela mandou fotos, ela mandou prints, né, troca de foto dos dois, áudios com a voz dele, e mandou as conversas. E o que eu fiz? Fingi que não sabia de nada, agradeci ela por ter me contado, e ela me perguntou assim, se eu morava na minha cidade ou com ele, se a gente estava junto ou separado, porque ele falou que eu morava na minha cidade, ele morava sozinho, que ele não tinha nada sério comigo, e eu já estava dentro da casa dele morando com ele. Então eu mentiu para ela de todas as formas. E para me mostrar para ela que eu também estava falando a verdade, eu comecei a tirar foto da casa, do quarto, do banheiro, que eram os fundos das fotos que ele mandava para ela, né? Então ela entendeu que eu também estava falando a verdade, que eu morava com ele. E nisso ela me pediu desculpa, porque ela falou que não sabia, que achava que estava solteiro, agora tinha falado. E assim ela falou comigo, então a partir de agora eu vou parar de conversar com ele e vou bloquear. Aí eu falei, não, já que você chegou até mim e tá me contando, pode continuar dando corda, continua conversando com ele. Aonde que eu comecei a bolar um plano na minha cabeça. Eu fui totalmente fria.
E comecei, deixei reagir com ele normal, não ele não desconfiar de nada, ela conversando com ele, e a gente ficava os três ao mesmo tempo, que eu ficava online, ele e ela. Então eu sabia que os dois estavam conversando, só que ele não sabia que eu tinha esse acesso. E nesse período, depois que eu reuni as provas, eu não fiz escândalo, eu não briguei, eu não fiz barraco, nada. Porque o homem, quando você chega para ele e pergunta, você tá me traindo? Claro que eles vão negar. Todos falam que não. E se você não tem prova, eles falam, você tá doida, você tá maluca, você é louca. Você tá vendo coisa onde que não tem. Então, o que que eu fiz? Como eu sabia os horários dele de trabalho, e eu sabia me locomover na cidade, né? Eu fui até uma lan house, imprimi tudo. E eu imprimi as conversas, e quando ele chegou numa certa noite, depois que a gente jantou, porque o pai dele também estava na mesa, e eu não queria causar essa tristeza, essa frustração no pai dele, essa decepção, porque pensa num senhor doce e sábio, com muita sabedoria. Era o pai dele. Então eu não queria que o pai dele visse tudo isso, e nem os filhos. E nesse período também a gente buscou um dos filhos dele. A gente buscou um menino que ele tinha e deixou as meninas. Eu esqueci dessa parte. Quando a gente foi buscar os pais deles, a gente buscou o filho, o homem, com a idade na época de 9. E estava morando com nós. E Deus é tão bom que Deus permitia que quando eu fosse questionar ele alguma coisa, quando eu fosse brigar, eu brigava na hora que as crianças estavam para a escola, para elas não ver nada, né? Porque as crianças não têm que envolver nas brigas de adulto. Então, só nesses horários. E o pai dele dormia muito, né? Então, ele não via muitas das coisas que acontecia, né? Ele ficava no quarto dele. E nesse dia, eu peguei, ele chegou do serviço, eu falei com ele, ó, a partir de hoje, eu não vou ficar mais com você, estou terminando esse relacionamento, porque você me trai, eu sei que você me trai, por isso que você tá mais distante, mais frio, tá mais agressivo, não agressivo de bater, mas na forma de falar, de conversar. E a partir de agora eu não quero mais. Aí aqui em cima tá as provas de tudo que você fez. Eu não quero uma desculpa sua, não quero nada. Apenas pega esse envelope, olha as provas e daqui uma semana eu tô indo embora. E assim eu fiz. De barriga, desempregada, sem dinheiro, com uma criança na barriga e uma, como se diz, debaixo do braço, né? Que era mais velha. E eu tenho uma relação muito boa com meu ex-marido e com a ex-família do meu ex-marido. Então eu tenho uma amizade muito boa desse primeiro casamento. E essa família me acolheu. Aí o pai da minha menina ia lá pegar ela, ver ela, buscar ela, então ele sempre foi presente da primeira filha. E eu abri o jogo com ele, falei, ó, tá acontecendo isso e isso. Vou voltar para casa. Você me ajuda nesse período? Porque você sabe que eu tô sem trabalhar e tô grávida. Você me ajuda? Aí ele, sim. E esse homem é tão abençoado por Deus, o ex-marido, que ele me ajudou financeiramente 1 ano, até a minha bebê fazer 1 ano. Então Deus coloca pessoas, né? Ele me ajudou financeiramente 1 ano. Hoje eu voltei para a casa própria que eu sempre tive, né? Então por isso também que eu decidi voltar, porque eu sabia que eu tinha um teto, né? Porque tem muitas mulheres que ficam no relacionamento abusivo porque não tem aonde morar. Ou mora de favor, ou são humilhadas, então elas mantêm esse relacionamento. No meu caso, eu não tinha o dinheiro, o financeiro, mas eu tinha o teto. É onde eu moro até hoje. Então, eu peguei e vim embora. Esse meu ex-marido me ajudou com o pré-natal todinho. Ganhei a criança, linda, saudável. E até ela fazer 1 ano, eu tive esse suporte financeiro. Hoje em dia ela está com 2 anos e meio. Aí agora, né, eu já me viro, né, já faço meus bicos, meus corre para ter um sustento. E esse ex-marido, pai da minha primeira menina, adotou ela como sobrinha. Então, né, chama ela de sobrinha, ela de tio, né? Então, assim, adotou. É como se fosse da família mesmo. E a família dele também adotou. É vó, é avô. Então, essa família colheu. Aí eu faço uma pausa aqui, porque Deus é maravilhoso. Só que eu penso assim, Deus viu tudo que eu sofri, tudo que eu passei,
e que hora nenhuma eu briguei, eu falei mal, que Deus olhou por mim, né? Viu tudo o que aconteceu, que eu fui correta, e Deus colocou pessoas na minha vida para poder me dar esse apoio, esse suporte, aonde eu tive forças de sair. Quando eu fui embora, me deu muita dó do pai dele, que o pai dele chorou. O pai dele me pediu desculpa pelos erros do filho. Só que o pai dele eu não deixei ver um envelope, porque tinha fotos obscenas. Então eu não deixei o pai dele ver. Mas eu só mostrei por alto, assim, né? O pai dele entendeu por que eu estava indo embora. E me pediu desculpa pelo erro do filho. E eu falei assim: não, o senhor não tem que pedir desculpa. O senhor não fez nada, quem fez é ele. Ele que não soube ser homem e cuidar de uma casa. E nesse processo que eu vim embora, até então, ele era, né? Ele era o namorado, né? Porque eu não casei, eu amiguei, né? Fui morar com ele. E quando eu estava na casa dele, até esses 3 meses, a filha era dele, né? Ele ia nos pré-natal comigo. Mas a partir do momento que eu saí, aí ele acabou, não me deu apoio, não me deu assistência financeira com pré-natal. E eu entrava em contato, ele nunca tinha, nunca podia. Sendo que eu sabia que a condição dele permitia. Aí eu fui deixando pra lá. Porque, né, não adianta eu querer uma ajuda de quem não quer me ajudar. E isso eu ia me desgastando emocionalmente. E quando a criança nasceu, e um detalhe, eu vim embora com 3 meses de barriga. Assim que eu pisei na minha cidade, eu já fui num advogado, já entrei na justiça, já pedi na pensão. Porque eu não sei se todas as mulheres sabem, mas a pensão, ela não é só depois que a criança nasce. Ela é durante a gestação também. Eu acredito que muita gente não sabe disso. É uma informação muito Sim. importante. Então, tu não E ficou muito tempo com ele, né? Não, eu fiquei com ele 5 meses. e já Foi aconteceu tudo muito muita rápido. coisa, né? Muita coisa aconteceu já. Sim, tudo que aconteceu é como se fosse um relacionamento de anos, né? Sim, sim. Bem, tudo muito, muito, né? Tudo acontecendo muito rápido. Então, às vezes, quando esse relacionamento já acontece muito rápido, assim, são os piores traumas, né? Porque eles fazem tudo com tanta rapidez para prender ali a vítima e quando você vê, você não consegue nem sair. E é tão pouquinho tempo, né? Mas parece que foi 5 anos, só 5 meses, né, que você ficou com ele. Sim, exatamente. Continua, Só que assim, o que me deu força foi isso, eu ter um teto para voltar. Eu tive as provas da traição, para não falar que eu sou louca, e eu tive um suporte financeiro e amizades. Eu tenho amigas assim, valiosas, que é amiga de 20, 15 anos, que me buscaram lá com os seus maridos, para ele não fazer nenhum barraco, ele não tentar nada, que me buscou, me deu todo apoio, todo suporte, me acolheu. Então, todo esse ciclo faz a diferença, né, para a gente sair de um ciclo abusivo. E aí, na parte agora, voltando você foi no advogado para pedir já a pensão da criança, né? Que é uma informação muito importante. Que muitas mulheres acham que só é depois que a criança nasce que pode pedir pensão, mas não. A partir do momento que você sabe que está grávida, separou, você já pode entrar com pedido, né? De pensão alimentícia da criança. Exatamente. Então, eu entrei com 3 meses de barriga. Quando eu estava com 7 meses, aconteceu a primeira audiência. Então, faltava 2 meses para eu ganhar a criança. Nesses 7 meses que teve a primeira audiência, ele foi lá, o juiz perguntou se a gente tinha um relacionamento, pediu para mostrar fotos, provas, né? Porque você tem que provar que você está com a pessoa, né? Então, eu tinha tudo isso, né? E testemunha de que a gente estava morando junto, que eu residi na casa dele, eu tinha fotos dentro da casa dele. Então, eu já fui elaborando tudo isso antes de sair. E nisso, o juiz estipulou um valor da pensão, ele concordou. Assinou, eu assinei, e no 8º mês, que era o primeiro mês que ele ia pagar, ele pagou. Ele pagou o valor estipulado e ainda faltava, né, com ela na barriga. Só que o 9º mês que ela nasceu, né, o último mês que ela nasceu, até 1 ano e meio, ele não pagou mais. Então, ele ficou esse tempo todo sem pagar. E eu, né, acionando o advogado, comunicando, mas aí a justiça ficou lenta demais, né? É muitos processos, muitas pensões, o juiz não dá conta.
É muito demorado. E nesse período, ele foi e resolveu pedir um DNA. Na hora que ele pediu o DNA, eu falei com o advogado, vamos fazer o DNA, até porque a menina já nasceu, a menina é dele. Só que ele tá se passando de doido, né? Porque se ele tinha dúvida se a criança era dele, por que que ele não pediu na audiência quando ela estava na barriga? Concordou, assinou que era o pai, deu a pensão, para agora vir pedir DNA. Aí o advogado me explicou que ele estava agindo de má fé e para ganhar tempo, para ele enrolar para não dar pensão. Que muitos homens fazem isso, que isso é comum. E eu nunca tinha escutado isso. Geralmente o DNA você pede é antes, né? Depois que você vai perante o juiz e concorda que é o pai, você vai pedir o DNA. Enfim, ela ficou 1 ano e meio sem pensão, ficou lento a justiça, não estava andando o processo. Aí eu tive esse suporte financeiro, né, de pessoas que Deus colocou na minha vida, de conhecidos, familiares. Eu vou te falar, é uma situação humilhante, muito humilhante. Você pedir uma ex-sogra, um ex-sogro do seu primeiro casamento, seu ex-marido, um prato de comida para colocar mantimento na sua casa, para fazer seu supermercado, para pagar sua água, sua luz, é humilhante, muito humilhante. E emocionalmente eu fiquei acabada. Muitas crises de choro, uma depressão, mas que eu não podia assumir que era uma depressão, que eu não podia ir no médico tratar, tomar medicações, porque essa medicação deixa a gente com muito sono, dormindo muito. E eu com um bebê recém-nascido em casa, eu não podia ficar dormindo. Eu não podia ficar com a base do remédio. Então, muitas das vezes eu sofria e chorava no banho, na hora que a criança dormia. E ninguém ficou sabendo, as pessoas ao meu redor não ficou sabendo. Porque o foco não era eu, é outra coisa que eu acho que deve ser bem claro também. A gente não foca na mulher, a gente não foca na mãe, a gente foca sempre na criança, sempre no filho, sempre no bebê, mas esquece que a mãe, ela precisa estar com a sanidade mental boa, ela precisa estar com o psicológico bom, para ela estar podendo cuidar dessa criança. Então as pessoas ao meu redor, dentro da minha casa, não via isso em mim, não enxergava que eu estava nessa situação, porque o foco era o bebê, né? E nesse período, tirando essa parte, né, de depender financeiramente, de humilhação, depois de 1 ano e meio, aí ele pediu o DNA, aí pediu o DNA saiu. Aí teve audiência pro DNA, né, para falar do DNA. Ele é tão assim, cara de pau, que ele falou que não tinha condições de pagar o DNA e queria que eu pagasse o DNA. Como que eu, mãe solteira, sem a pensão que ele não dava, ia pagar um DNA? E o exame de DNA é na faixa de uns R$ 500, mais ou menos. Se ele tá Aqui, né? desconfiando, ele que tinha que pagar, né? Se era ele que estava pedindo, Exatamente. provar. Só que o que aconteceu, né? O meu advogado falou que eu não teria condições de pagar o DNA. E ele também não. Aí o governo pagou, o Ministério Público pagou. Quando as partes não têm condição, o governo arca. Aí ele foi conhecer a filha no DNA, no dia do DNA, no exame. Ele ficou 1 ano e meio sem conhecer a menina. No exame de DNA, ele conheceu ela. Conheceu que ele teve que ir lá fazer um exame, né? Porque senão não ia conhecer. E a menina toda engraçadinha, bem espertinha, já andando. E eu vi assim, foi a primeira vez que eu vi no rosto dele. Não sei se foi arrependimento ou remorso, mas com o olho encheu de água. E ele queria aproximar da menina, mas ele não aproximava porque não sei se era medo, se eu acharia ruim, ou porque não teve um laço, né? Não teve um vínculo. Fizemos o DNA. Quando saímos do laboratório, ele pediu para conversar comigo, depois de ter sumido a gestação toda, que eu não via ele, já tinha, né, quase 9 meses que eu não via ele, só na audiência. Pediu para conversar comigo. Aí veio, né, com aquela conversa de todo homem, né, arrependido, que não vai fazer mais isso, que quer a família. Só que eu já tô vacinada, né? Eu já passei por ele, então eu sei que é conversa, que ele é manipulação. E eu fui firme, resisti e não quis voltar.
E outro detalhe, esse papo dele de querer voltar, não é porque ele queria a família, a filha perto, não, porque ele já tinha uns 3 filhos lá atrás que ele abandonou e que ele mentiu sobre essas crianças. E outro detalhe, por que que ele queria voltar? Por causa da pensão. Porque saiu o DNA, agora é obrigado a pagar a pensão. Enquanto não tinha o DNA, ele pagava proporcional, digamos assim, né? Porque ele descumpriu a ordem judicial. Aí agora com o DNA, ele é obrigatório. Então, por quê? Para ele fugir da pensão, para ele não ter esse gasto com a pensão. Então, se ele estivesse junto comigo, ele não precisaria dessa pensão. Só que assim, Deus foi muito bom, que eu tive discernimento, né? Para mim poder entender essa manipulação dele e não cair na conversa dele. E depois disso, ele foi pagando, registrou, porque até então só eu que tinha registrado, né? Porque quando você sai do hospital, você já registra automaticamente. Como ele não registrou, foi só depois do DNA. Ele, o ano passado, em dezembro, aí ele já ficou quase um ano de novo, sem ver ela, né? Nunca mais viu, perguntou, que sabe, estava doente, estava com saúde, estava vivo. Em dezembro do ano passado, ele resolveu ser o Papai Noel dela, né? Porque papai, porque ele pai, né? E Noel, porque era o mês do Natal. Veio com uma conversinha que queria passar um dia com ela, conhecer ela, trazer presente para ela, que ia buscar os outros filhos dele, e ia trazer também para ela conhecer os irmãos dela. E eu, como eu não sei se eu sou burra ou boba, aceitei. Eu tenho um coração mole. Por tudo que ele me fez, eu ainda aceitei. Por 2 motivos. O primeiro é direito dela conviver com a família, né? Com o pai, mesmo ela sendo pequenininha e não entendendo. E outra coisa, eu não posso proibir, é lei. Porque se eu proibir e eu falar mal, tem uma lei que chama alienação parental. Você não pode falar mal, você não pode proibir. Porque ele poderia entrar na justiça alegando que eu estou proibindo ele de aproximar da filha. Aí, o que que acontece? O juiz vai pedir para me deixar. E eu não vou poder fazer nada e deixar. Então, aonde que eu concordei? E nesse concordar, eu coloquei as minhas regras. Você pode ver ela, mas como ela é um bebê, não sabe falar direito, né? Se defender, mama, né? Ainda tá mamando, na minha casa. Por quê? Estando na minha casa, está debaixo dos meus olhos. Eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Porque se ele pegasse para levar, poderia levar na rua, no parquinho, na casa dele, eu não estaria lá. Então não tinha essa confiança para deixar sozinha. Sim, claro. Segurança dela em primeiro lugar, né? Da criança, né? Sim, só que tem muitas mulheres que eu vejo aí, que eu conheço, que deixa, que não pensa que vai acontecer alguma coisa, e a criança vai, e o pai troca fralda de criança, que eu acho erradíssimo, o pai dá banho na menina, eu acho erradíssimo. É onde acontece a violência, né? Depois não adianta chorar, né? Isso. O trauma já foi feito, né? E ele veio com os filhos, recebi muito bem, tratei todo mundo bem, porque eu já conhecia, né, os filhos lá de trás. E todo mundo gostou dela, e ela é muito comunicativa, ela é muito assim desinibida. Ele ficou encantado com ela. E uma coisa que eu achei assim bem interessante, que ela era uma menina que estranhava. Toda pessoa diferente chegava perto dela, ela escondia atrás de mim ou ela chorava para ninguém pegar ela. Com ele foi totalmente diferente. Ela já foi na direção, ela já começou a tocar na mão dele, fazer um carinho. Aí é onde que eu falo que é o sangue, né? Querendo ou não, é o sangue, né? E ele falava assim, papai, para ela chamar ele de papai. E ela não chamava, porque ela nunca viu, como que ela vai chamar? Né? Só viu lá no dia do exame, mas não teve contato, convivência. Aí ele falava papai e ela não entendia nada, ficava assim distraída. E quando ela queria conversar com ele, ela falava moço. Aí ela tocava na mão dele, chamava ele de moço e falava o que ela queria falar. E aí ele passou esse dia, ele foi embora, prometeu que voltaria para levar ela no parquinho para tomar sorvete com todo mundo junto e as crianças. E nisso se passou os 15 dias que ele ficou na minha cidade. Ele saiu com as outras crianças, mas com a minha não.
Então, assim, ao mesmo tempo que eu achei que agora ele ia fazer o papel de pai, que ele queria aproximar dela, com essa atitude dele, ele já demonstrou que não, que era apenas um fingimento. Depois que ele veio aqui, eu não sei se porque ele viu que eu já estava estabilizada, que eu já estava bem novamente financeiramente, que viu que não estava faltando nada para a criança, mesmo ele não dando a pensão, ele viu que a criança tinha muita coisa, tinha tudo que precisava. Eu não sei se ele falou que queria voltar e com aliança no dedo. Ele estava em um relacionamento com aliança. E eu falei com ele: traz a sua mulher, traz a sua esposa. Ele só trouxe as crianças. E com aliança no dedo, pediu para voltar para mim. Mas eu acredito que é por isso, por ele ver que a minha condição financeira já estava estabilizada novamente, né? Por ver que eu já estava sustentando a filha dele sem precisar dar. Então é só por questão tudo de dinheiro e interesse, não porque realmente ele queria voltar para mim. E é muito sem vergonha, falta de caráter, como aliança no dedo. E aí depois disso, de dezembro, ele sumiu. Nós estamos em junho, né? De dezembro a junho, não pergunta nada da criança. Não manda dinheiro, tá com as pensão tudo atrasada de novo, já acumulou um valor, já fui no advogado, já teve audiência. Nessa audiência ele pediu para parcelar o valor que ele não tinha condição de pagar. Eu parcelei, mas ele não está cumprindo. Aí as pessoas falam assim: mas a única coisa no Brasil que dá cadeia é a pensão. Aí eu falo: não para mim, não para o pai da minha filha, porque ele está trabalhando, está vivendo, está fazendo tudo o que quer e a criança continua sem pensão e ele não vai preso. Nunca foi emitida, então, nenhuma ordem de prisão contra ele. Nunca foi, então. Então, aí eu não sei, eu pedi para o advogado emitir essa ordem. Eu não sei se o advogado fez. Quando eu questionava, o advogado falava que o oficial não estava conseguindo achar ele para intimar. E que a polícia já tinha ido nos endereços que ele passou e não achava também. Então, que ele estava dando endereço falso. Então, ele ficava fugindo. Então, eu não conseguia pegar. Ele tá fugindo, então, né? Pode ser que ele mude sempre de endereço e nunca consegue pegar ele. Deve ser por isso também. Sim. E o que deixou disso tudo, que eu penso, né, que ficou para mim, eu fiquei com a melhor parte, que foi a criança, né? E isso me ensinou muito, me fortaleceu como mulher, como pessoa. Veio assim para me ensinar, às vezes para quebrar um pouco do meu orgulho, um pouco do meu nariz em pé, um pouco de eu ser metida. Então acho que Deus fez toda essa situação para me mostrar que não é assim, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito nariz em pé. E com tudo isso, depois de eu ter caído no chão, né, eu ter quebrado a cara, eu sou totalmente diferente. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu já tenho mais empatia, hoje eu tenho mais humildade, hoje eu consigo mais entender a dor das outras pessoas, que eu não sou o centro das atenções, né? Isso me fez uma pessoa melhor. Nesse período todo, eu já não procuro ele mais, o pai, eu já não faço mais questão, nem da pensão. Eu já fui até o advogado, porque eu estou tão desgastada emocionalmente, que eu fui até o advogado há pouco tempo e falei com o advogado que eu queria desistir do processo, porque a criança estava vivendo sem a pensão. E graças a Deus estava tendo tudo: leite, fralda, medicação, escola. Então, que a pensão dele não estava fazendo falta. E outra coisa, que o dinheiro que eu estou devendo para o advogado, que eu tenho que pagar, o valor está sendo muito mais alto do que a mixaria da pensão. É uma pensão miséria, que não dá para cobrir os gastos da criança. Então, que estava saindo muito caro, que eu não tenho condição de arcar o advogado mais. E o advogado não deixou desistir. Falou que eu não podia, que era direito da criança, do menor, que a lei que exigisse direito para ela, que se eu desistisse agora, o juiz não ia entender isso como uma boa ação minha, que eu estava agindo de boa fé, e não deixou desistir. Porém, também o processo está parado, nada está acontecendo. E a menina não fala de pai, né? Até porque ela não teve contato, então ela não conhece uma figura masculina para chamar de pai. Não conhece assim a palavra pai.
E a minha menina mais velha gostava muito dele, ele cativou ela muito bem, até a gente vir embora acontecer tudo isso. Então, hoje em dia, ela não gosta, mas também não tem contato. Quando ele veio aqui, ela preferiu não estar aqui para não ver ele, por tudo que ele fez comigo e com a irmã, né? E o que hoje eu vivo assim, não estou cobrando pensão dele, não estou mais muito no pé do advogado, eu estou deixando nas mãos de Deus. Na hora que esse dinheiro tiver que sair, ele vai sair. E Deus está me dando forças, que eu estou conseguindo viver, sobreviver, fazer minhas coisas, tocar minha vida, não parar, né? Que a gente não pode parar. E agora eu estou conseguindo cuidar da minha saúde mental, né? Do meu psicológico, porque agora eu estou conseguindo olhar mais para mim, né? E ao mesmo tempo eu estou tendo uma condição financeira para mim poder estar cuidando também, né? E a minha menina já está maiorzinha, já está na escolinha, então eu estou tendo mais tempo, né? E o que eu tiro disso é que não deixe de escutar os sinais, não fique, tenha força para sair, por mais difícil que seja, saia dessa situação, busque uma rede de apoio, que é muito importante, porque sozinho a gente não consegue. Tem que ter uma rede de apoio. E quando a pessoa vier te procurar, que te ama, que quer de volta, que quer a família, não acredita, porque é mentira. E quando volta, volta pior, volta para te fazer mal. E para quem está ao seu redor também. E por um lado, eu como mulher, eu me sinto frustrada, porque eu sou mãe solo, né? Eu sou mãe solteira, eu não tenho o pai da criança comigo, eu não tenho nada, se adoece, é eu para tudo. E eu fico pensando quando ela for maior, quando ela estiver na fase da adolescência, quando ela tiver 18 anos, for uma adulta, ela quiser saber a história. Por que ela não tem pai, o porquê que ela nunca teve, o porquê que ela não convive, e eu ter que relatar, né? Eu ter que contar. É lá na frente que eu fico pensando, como que eu vou explicar. E se eu também já estou me preparando, se ela quiser conhecer ele, fazer parte da vida dele, eu vou deixar. Por mais que doa o meu coração, por mais que eu sinta um sentimento de revolta, de, como é que fala, ingratidão, porque eu que criei, eu que passei todas as dores, os sofrimentos, as doenças, ela quiser conhecer o pai, fazer parte da vida do pai, conviver, eu vou deixar. Porque eu não tive. Então, como eu não tive, eu quero que ela tenha. E eu já vi muitos relatos que agora não, né? Agora ela tá novinha, não entende, não vai procurar, e ele também não procura, né? Ele esqueceu que tem uma filha. Mas, na hora que ela tiver entendimento, ela vai poder escolher. E eu vou ter que respeitar a decisão dela, a escolha dela. E eu penso assim, muitas das vezes, o pai arrepende, ele procura o filho quando ele está numa cama, doente, né? Aí lembra que tem um filho, que precisa de um filho, no leito da morte, numa despedida. Então, como eu trabalhava em hospital, eu vi muito isso, né? Filhos que o pai nunca teve na vida, o pai esqueceu, na fase adulta, o filho estava lá, ó, no hospital, no último dia de vida, porque o pai lembrou que tinha um filho e queria despedir antes de ir embora. E eu penso muito nisso. Em relação a mim, eu tenho, né, minhas marcas, meus traumas, meus relacionamentos não dá certo. Nesse período aí que eu separei dele com a menina até hoje, há 2 anos, eu já tive uns 4 relacionamentos. Ela já conheceu 4 pessoas diferentes. Só que ainda como é muito nova, separa, volta, troca, ela ainda não está tendo esse entendimento, né? Mas eu não quero dar esse exemplo para ela, não quero ser assim, porque a gente é o espelho do filho, é um reflexo. Então, se ela me ver crescer e fazer isso, lá na frente ela vai fazer e eu não quero essa vida para ela, porque não é uma vida feliz. A vida feliz é a estabilidade, é você estar com uma pessoa, né? Não é você estar trocando de relacionamento, você estar instável emocionalmente,
E é um entra e sai. Porque eu não tive essa criação. E eu fico muito assim, traumatizada e muito sobrecarregada. E meu psicológico não é bom, mas eu tenho que ter forças, porque eu sei que eu tenho duas crianças dentro de casa que dependem de mim, que eu tenho que fazer tudo. E eu luto por elas, né? Eu mantenho a minha calma, um pouco da minha inteligência emocional por causa delas. Mas quando eu estou sozinha, só eu, ninguém em casa, aí é onde que eu me estabilizo. É onde que eu vejo as feridas e é onde que eu preciso cuidar, que eu preciso tratar. E outra coisa que eu penso comigo também, o fato dele não estar perto, dele não querer ser pai, dele não aproximar, está sendo ótimo. Porque como ele é uma pessoa ruim, ele ia estragar o emocional da menina, o psicológico dela. Ia fazer mal para ela, porque hoje ele estaria com ela, amanhã já some durante anos, depois volta de novo. Né? Então isso influenciar no psicológico dela, no emocional dela. Então, estando afastado, ela já vai ter esse costume de crescer longe, de não ter essa convivência. Porque ele, como ele gosta muito de bebida, usar, né, usa coisas ilícitas, imagina dentro da mesma casa a menina convivendo com isso, vendo isso. Eu não quero que ela veja isso, porque eu ensino que não pode, então, né, eu ensino que não pode, mas o pai faz, ela vê o pai fazendo. E isso é uma outra coisa que eu me veio à cabeça agora, que ele me enganou, porque eu não sabia. Ele foi tão assim inteligente que quando eu fui morar com ele, a primeira coisa que eu falei com ele, a única coisa que eu não aceito é o uso de substâncias ilícitas. Eu não aceito porque eu tenho uma filha, né, já pré-adolescente que entende, eu não quero isso para a vida dela, porque eu ensino ela que não pode, não é saudável. E ele conseguiu. Esses 5 meses que eu morei com ele não usou. Ele não usou. Eu nunca achei nada dentro da casa. Mentira, achei. Uma vez eu mexi nas faxinas de dona de casa. Eu achei uma quantidade tão grande que eu assustei. Que de usuário eu achei que seria outra coisa. Né? Porque foi tão grande a quantidade, um tablete do tamanho de um tijolo de construção. Nossa. E isso me assustou. Eu falei, pronto, eu achei que era usuário, agora deve ser que é traficante, eu não sei. E se a polícia bate aqui? Eu vou presa junto com ele, porque até eu explicar que não é meu, mas tá no mesmo lar que eu moro. E a minha menina, a minha pré-adolescente que tá aqui também. Eu vou devolver ela pro pai, ainda com risco de perder a guarda e falar o quê? Então, assim, depois disso que eu achei, eu fiz ele jogar fora. Eu fui com ele para ele jogar fora. Quando eu vim embora, aí ele começou a usar descaradamente. Aí eu já, a gente sempre tem um ciclo de amizade que sempre tem alguém, né, que passa as informações. Então, na vida que ele tá hoje, eu não quero ele perto da filha, por questões dessa emocional, né, de exemplo. E ele também não faz questão, então ficou fácil de resolver, né? É ruim quando o pai persegue, né? Quando não deixa a mulher viver. Então tudo tem o seu lado bom e ruim. Mas isso serviu de lição para eu nunca mais entrar numa situação dessa. E tem sinais, você tem que escutar e você tem que sair, independente do que for. Você tem que pensar na sua vida e na vida da criança. O ruim é o depois, né? Usando esse passo, a criança cresce, já está com a vida estabilizada, às vezes tem até família e o pai reaparece, né? Cheio de doença. Eu tenho muito relato no canal sobre isso, dos pais que nunca assumiram ali a paternidade, nunca fizeram parte do convívio dos filhos e quando ele volta já precisando, né, da ajuda das pessoas, dos filhos e acaba que os filhos se tornam reféns, né, dali da condição de saúde do pai, às vezes até da mãe também. E acabam se tornando prisioneiros daquilo ali, né? E se não ajudar, ainda vai preso, porque tem o Estatuto do Idoso hoje que defende que não importa se o pai ele foi presente ou não, se ele foi usuário, se ele foi alcoólatra, não importa. O que importa é o estado dele naquele momento ali. Ele precisa ser ajudado. Então, assim, se o adolescente ou o adulto tem traumas em relação ao pai,
Não tem nada que se possa fazer. Tem que cuidar e tem que ficar até o fim da vida. Então isso acaba criando mais um trauma, né? No adolescente, ali no adulto, acaba abrindo feridas. Então, assim, é tudo muito complexo, né? O pai passa a vida inteira fazendo o que quer, não liga pro filho, não dá assistência, mas quando o tempo passa, lá vem ele de volta, né? Transformando a vida dos filhos num calvário, né? Então, infelizmente, tem muitas vivências assim, né? Nós recebemos muitos relatos de mães e pais se queixando das mesmas coisas. É um retrato, né, do que nós vemos na nossa sociedade hoje. Júlia, a tua história ela é bem longa, né? Bem longa, bem. Por mais que seja pouco tempo ali de convivência, aconteceu muita coisa. Tu ainda é uma mulher que precisa de muita ajuda. E precisa tomar muito cuidado, né, com as pessoas que se relacionam, porque da mesma forma como foi uma presa muito fácil para ele, ele te pegou em momentos ali muito difíceis, né, de questão de saúde, de familiar, então ele soube muito bem manipular toda a situação a favor dele, né? Tu não tem medo de hoje cair novamente em uma armadilha por estar ali estável emocionalmente? Porque tu já disse que passou por vários outros relacionamentos, né? Ao longo desse período aí. Foi 4, né? 4 namoros. E todos eles. Foi você que terminou, ou eles que terminaram? Foram relacionamentos tranquilos? Ou tu percebeu também ali pontas de narcisismo, de controle emocional deles? E por isso que não deu certo? Como é que foi o final desses relacionamentos? Então, aí foi eu que percebi e saí fora de todos. Eu percebi e saí fora porque eu tive forças, né, para fazer isso. Depois dele, né, esse me deu uma aula, né? Ele foi um ótimo professor, realmente, né, na vida real e literalmente, porque ele me ensinou a não cair em ciladas mais. Porque eu tive quando a menina estava com uns 3 meses, bebezinha. Eu tive um que não gostava de trabalhar, acomodado. Queria muito ficar só sugando dentro da minha casa. Então eu tive forças para sair, porque isso não é a vida que eu quero, né? Que eu preciso. E depois eu tive, quando ela já estava uns 8 meses, eu tive um que esse também foi uma boa pessoa. Foi num período que ela ficou internada e que me acolheu como pai, que ficava no hospital, que levava roupinha, levava alimentação. Quando ela estava na fase dos 8 meses, que eu precisei desse apoio. Com ela era perfeito, mas comigo era ciumento e possessivo, Nossa. controlador. Então, aonde eu enxerguei também e saí. E teve um outro que ela já estava com mais de 1 ano, que ele tem muito trauma. Ele tem trauma toda a vida, nunca tratou, a gente fala, não quer tratar. Então acabou que os problemas dele, os traumas dele estavam me afetando, passando para mim. E eu instável, né? Eu sem estrutura nenhuma psicologicamente, como é que eu ia pegar uma pessoa com menos estrutura do que eu? Que eu tinha que ser psicóloga dele, sendo que eu precisava de uma. Difícil. Então eu peguei e saí, entendeu? Também. E tive um recentemente, que esse era o mais controlador, que esse era de mexer no meu telefone, de apagar pessoas do meu telefone, contato, de rede social, de proibir que eu conversasse, que eu saísse na rua, que se eu fosse no mercado, no salão, levar a menina na escola, buscar, eu tinha que falar todos os meus passos. E quando eu não falava, ele sempre descobria. Então, esse me causou um pouco de medo. Se é controlador sem estar dentro da minha casa, se é controlador apenas no namoro e quando está na mesma casa. Então, esse me deu medo de uma violência doméstica. Então, assim, eu tenho meus traumas, minhas feridas, meus medos. Eu errei, precisei passar por isso. Mas tem uma parte do meu cérebro é fraca, né? Como emocional está ruim. Mas a minha outra parte do meu cérebro, ela é forte. Ela consegue entender as situações e sair. Eu não sei te explicar, mas é isso que acontece dentro da minha cabeça. Uma parte destruída, fraca emocional,
né, doente, precisando de cuidados de médicos, psicólogos, e a outra que é forte, que consegue enxergar e sair ali, independente da situação. São os alertas, né, que ele te dá, né, das situações para que tu não caia novamente, não fique prisioneira, né? De novo, das mesmas coisas do primeiro, no caso do segundo relacionamento, né, que é o pai da bebezinha. Mas isso é muito bom porque você consegue identificar. E tem mulheres que não conseguem e por isso permanecem. Não tem essa força de identificar e não, eu preciso me libertar, eu preciso sair. Não, elas não conseguem. E isso, mesmo que, né, você tenha passado por mais relacionamentos, estando machucada, isso acaba sendo um bom entre aspas, né? Porque você tem essa lanterna de emergência, né? Que sempre quando identifica alguma coisa, já vai lá e você já sai, já olha, vai seguir tua vida, porque não é isso que eu quero pra mim, né? Mas assim, eu te aconselho a procurar uma ajuda, né? Pra que você consiga ter não consiga, mas atrair um relacionamento estável pra ti, uma pessoa que é bom da cabeça, né? Vou colocar aqui no termo bem claro, tem um psicológico bom e que te dê uma estrutura, né, emocional para que tu consiga passar por esses traumas ali da melhor forma possível. Porque tem relacionamentos que eles nos curam também, que curam ali orientando, né, a tratar os traumas, e tem outras que eles te afundam cada vez mais. Mas ainda bem, Júlia, que tu consegue identificar para que não permaneça mais tempo, né? Não adquira mais traumas de uma coisa que você não precisa, né? Então, o que você diz hoje para as meninas, até para os homens, né, que passam por situações semelhantes à tua? Aqui pra gente finalizar, já tem 1h03, né? Daqui a pouco tem que pegar a bebezinha, né? Para que qual é o alerta que tu deixa assim, como reflexão final para os nossos inscritos aqui do canal? Primeiramente, que se ame, priorize a você. Mesmo que você seja pai e mãe, a gente tem o costume de priorizar a criança, mas está errado, porque a gente tem que priorizar a nós mesmos. Para você poder cuidar da criança, você tem que estar bem. Aí sim você vai conseguir cuidar da criança, porque eu percebia que quando eu deixava minha bebê dormindo e eu chorava, né, de tristeza, ela acordava com o meu choro. Não era um choro alto, era um choro silencioso, mas ela sentia. Ela acordava com aquele choro ali, mesmo que não tivesse barulho, som, mas ela sentia e acordava. Então, assim, primeiro cuide de você, para depois você cuidar de uma outra pessoa e para depois você querer fazer as coisas pela pessoa. E o segundo é que se a pessoa não acredita em você, não confia, se ela quer saber todos os seus passos, te controlar, te manipular, se ela está te proibindo de fazer coisas do seu dia a dia, que são coisas básicas, um trabalho, um mercado, uma padaria, uma igreja, né, até buscar os filhos na escola, isso está errado, isso não é normal, isso está errado. Então que você saia fora, porque isso você perde seu direito de ir e vir. Você tem que ter esse direito de estar saindo. E a outra coisa também que eu deixo independente da situação, se você acha que não tem jeito, não tem a solução, tem, basta você querer fazer diferente, basta você querer sair. Porque muitas das vezes familiares, amizades te alertam para sair, que não tá bom, que tá fazendo isso com você, mas você tá tão cega e você quer tanto aquilo que você não escuta ninguém. E você fica, por mais que esteja fazendo mal, você se permite ser maltratado. Então saia. Em caso de tráfico, em caso de violência doméstica, de bater, de agressão, de você estar cheio de hematoma, machucada, de ameaça, que muitas mulheres passam, não fica, saia, mantenha a cabeça fria, arruma uma forma de denunciar uma amizade, uma casa, uma família, uma hora que esse ser violento, né, não esteja ali presente e consiga sair, sei lá, através de um bilhete, o telefone, né, que já tem disponível da polícia,
ou através de uma toalha jogada na janela já identifica, às vezes alguma escrita que você faça na parede, tudo isso é forma na mão. Às vezes você recebe alguém na sua casa, até mesmo do lado da pessoa que está te maltratando, escreve na mão especificamente, né? Escreve lá que você precisa de ajuda, que você sofre, que a pessoa vai saber a forma de tirar dali. Tem como sair sim. Essa situação eu não passei, mas eu vejo muitos relatos de quem passa. Tem como sair sim. Aí, em caso de ameaça, muda de cidade, de casa, para você poder ter essa paz. Mas não deixa se sentir intimidado pela ameaça e pelo medo. É que você precisa pensar em você, na sua vida. Não tem nada mais importante, mais valioso. E sempre tem como sair. Sempre tem. Muitas das vezes a gente não confia na gente mesmo, a gente nega isso. E a gente não sabe o nosso poder de poder mudar situações. E a gente consegue mudar. Isso vale tanto para homem quanto para mulher, que tem muita mulher também que maltrata homens, né? Que abusa, tem mulheres narcisistas, homens. E esse é meu conselho. É sempre você, para depois você cuidar dos outros. Porque para você poder cuidar de uma outra pessoa, você tem que estar bem. Aí sim você pode cuidar dessa pessoa. E é a minha conclusão final de tudo que eu passei. Não deixe se intimidar, não aceite essa situação. Saia. Certo. Eu te agradeço muito, agradeço mais uma vez pela tua coragem, por estar aqui, né, relatando a tua vivência, tirando, né, tudo que está dentro do teu coração, não se importando aqui com os julgamentos que eles vão vir, infelizmente, né? Mas assim, eu admiro muito a coragem de todas as depoentes, tanto as que falam comigo, as que mandam os relatos. São mulheres muito corajosas que mesmo ali precisando de ajuda, assim, machucada, mesmo ferida, elas continuam falando, né? Porque às vezes isso traz uma cura para elas também, né? Ali uma força a mais para que elas continuem seguindo ali o seu caminho e sabendo que tomaram a decisão correta de sair desse relacionamento. Então eu agradeço muito a tua coragem e eu te desejo, Júlia, tudo de bom, que você continue sendo essa mulher perseverante, essa mulher com essa lucidez, né, de identificar algo ruim e cair fora imediatamente, né, porque isso aí vai ser um grande exemplo para tuas filhas. Elas vão crescer e elas vão ver a mulher forte que você é, a mulher que não se submete a manipulações, a abusos, a nada que traga mais trauma. Então eu tenho certeza que quando elas crescerem, acredito que a adolescente ela já te vê assim, como uma mulher forte, mas a pequena ela vai ver isso com muito mais nitidez. E não tenha medo do futuro, né? Eu sempre costumo dizer, hoje eu tenho a minha enteada, né? Ela passou por alguns traumas e o maior medo do pai dela era dela crescer e se afastar dele. E uma coisa que eu sempre digo, ela só vai se afastar se ela perceber que você não a ama, que você não faz nada por ela. Se você faz tudo por ela, se você ama, se você cuida, isso aí vai ser uma grande força para ti quando ela for adulta, porque ela vai voltar, porque é onde ela se sente segura, onde ela se sente feliz, onde ela sabe que ela tem o apoio. Então é só a gente fazer a nossa parte, que como a gente sempre fala, né, o Senhor ele faz a dele, né, independente se você seguiu o caminho que teu filho queria ou não, porque os nossos filhos eles querem que a gente fique com o pai, né, querem que a gente fique com a mãe, independentemente dos erros. Mas eu tenho certeza que quando ela crescer, ela mesmo com as dificuldades ali de adolescência, mas quando entrar na fase adulta, ela vai saber reconhecer todo o sacrifício que você fez por ela, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez pela tua coragem, pela tua disposição aqui em ajudar não só o canal, mas principalmente outras mulheres também, tá bom? Obrigada.